Depois da troca de prefeito, Ibiúna agora convive com outra medida que gera discussão: a mudança na prestação de serviço no transporte coletivo da cidade. Bandidos explodem caixa eletrônico em Araçoiaba da Serra. Mesmo com o aumento do IPI, concessionárias de Jundiaí querem manter as vendas neste começo de ano. 6 de janeiro é dia de Reis. Você vai ver ainda hoje que um grupo de Sorocaba mantém a tradição das músicas da Folia de Reis. Olá, boa noite. Nós começamos esta edição do Noticidade com uma confusão das grandes em Ibiúna. Ano passado, a cidade viveu alguns períodos na incerteza de quem assumiria a prefeitura, depois de decisões judiciais. E agora, os moradores da cidade começam 2014 com outra mudança polêmica: a empresa de transportes coletivos que presta serviços ao município. Ao menos 70 funcionários da aviação Raposo Tavares se reuniram em frente à prefeitura. Eles reclamavam da rescisão do contrato emergencial com a empresa, realizado no dia 26 de dezembro. Desde o começo deste mês, quem assumiu foi a Aviação Cidade de Ibiúna, que até setembro do ano passado era responsável pelo transporte. Ela foi proibida de prestar o serviço pelo ex-prefeito Fábio Belo, porque estaria atrasando o pagamento dos funcionários. Agora, os mesmos trabalhadores que trocaram a Aviação Ibiúna pela Raposo Tavares não querem voltar a trabalhar para a empresa anterior. Com respeito ao trabalhador, certo? Fundo de garantia, tem pessoal que tem 8 anos, que tem 4 anos depositado, o resto... Tem família, tem filho, chega dia do salário e o salário não sai no dia. De acordo com a prefeitura, a rescisão com a Raposo Tavares foi feita porque o contrato original teria sido extraviado da administração municipal. O documento foi perdido na última troca de prefeitos que ocorreu no fim do ano passado, quando Fábio Belo teve a liminar que o mantinha no cargo cassada e o professor Eduardo reassumiu o posto pela segunda vez no ano. Quando a administração de Ibiúna conseguiu reaver os papéis, descobriu que a aviação estaria descumprindo o contrato. Diante das exigências que estavam escritas no contrato e que não estavam sendo cumpridas, contrato esse assinado entre eles e a prefeitura, diante das exigências lá, eles disseram que seria inviável a fazer a operação como estava lá, no caso, proposto. E aí decidiu-se por fazer uma rescisão amigável, ou seja, de ambas as partes. Outro ponto para a quebra de acordo teria sido a reclamação dos moradores sobre o atendimento prestado pela antiga empresa. Porém, para a população, a atual é que está realizando um mau serviço. 2 ônibus quebrados. Faz 1 hora que nós estamos esperando aqui, até agora nada. Não tem freio, não tem extintor, às vezes até fumaça sai desses ônibus aí, ó. Para o professor Eduardo, a prefeitura está de mãos atadas, já que a atual empresa de transporte público foi a única que se candidatou para o contrato. Foram chamadas empresas da região, que operam um sistema de transporte aqui nas cidades da região, Piedade, São Roque, enfim, e aí isso foi apresentado, né? E as empresas não se interessaram. O chefe do executivo afirma ainda que um projeto de mobilidade urbana deve ser elaborado para a cidade. Nós faremos isso, o prazo é de 120 dias e queremos concluir o mais rápido possível para podermos fazer a licitação do transporte público do município e aí sim podemos, né, ter uma qualidade, né, porque contratos emergenciais não dão qualidade a nada, na verdade. Enquanto isso, os motoristas da antiga empresa não sabem qual destino os espera. Se tu vai saber, eu que pergunto, como é que faz, olha quanto? Pai de família, avô, que nós sustentava a casa nossa. Tique atrasado, salário atrasado, tudo atrasado. E quando recebemos, os juros já pegou nós de jeito e acabou o pagamento. Então tinha que resolver isso, né? Nossa equipe entrou em contato com a empresa Cidade de Ibiúna por telefone e por e-mail, mas até agora não tivemos retorno. Também entramos em contato com a assessoria jurídica da Aviação Raposo Tavares, que nos informou que enviariam a posição da empresa por e-mail, mas até o fechamento desta edição não recebemos resposta.
Um homem de 26 anos suspeito de gerenciar o tráfico de drogas em Jundiaí foi detido nesta segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi abordado em um carro durante um patrulhamento na Vila Esperança. Ele tentou fugir, mas foi capturado. Na casa dele foram encontrados 277 porções de crack, 65 de cocaína, 3 celulares, um radiocomunicador, uma arma calibre 12, um caderno de contabilidade do tráfico e uma quantia em dinheiro. O suspeito, que já era procurado pela polícia e agora fica à disposição da justiça. Em Araçoiaba da Serra, bandidos explodem um caixa eletrônico. O GAT precisou ser acionado para detonar o restante dos explosivos. Veja. O crime aconteceu neste posto próximo à rodovia Raposo Tavares, na entrada de Araçoiaba da Serra. Por volta das 5h30 da manhã, 4 homens encapuzados e armados com fuzis renderam o frentista do posto e se dirigiram até o caixa eletrônico. Aqui, efetuaram uma explosão. Sem êxito, fugiram levando R$ 230 do posto de combustíveis. A explosão atingiu a frente do caixa e o cofre não chegou a ser arrombado. Uma dinamite ainda ficou no local e o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT de São Paulo, foi acionado. Eles retiraram o artefato e levaram até a rotatória da alça de acesso da rodovia Raposo Tavares. Ali cavaram um buraco e enterraram a dinamite. Em seguida, interditaram a via e detonaram o artefato. Vândalos invadiram uma escola no bairro Juca Rocha, em São Roque. De acordo com os funcionários, as portas das salas da prefeitura, biblioteca, recreação, informática e a sala de vídeo foram arrombadas. Os armários foram abertos e tudo foi revirado e jogado no chão. Vidros, portas, computadores, além de celulares e rádios comunicadores, também foram quebrados. Os vândalos entraram no ginásio da unidade, também arrombaram os vestiários e a sala, onde ficam guardados os equipamentos e uniformes dos times da escola. Tudo foi espalhado e quebrado, porém, de acordo com a direção da unidade, nada, exatamente nada foi roubado. No prédio não há câmeras de videomonitoramento e nem vigias. A direção da escola registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade e ainda não há suspeitos detidos. No mês passado, a escola também foi invadida por vândalos que provocaram um incêndio que destruiu a sala de arquivos e a diretoria. Hoje à tarde, uma mulher de 30 anos ficou gravemente ferida depois de ser atropelada no quilômetro 70 da rodovia Raposo Tavares, em Mairinque. Segundo os bombeiros, testemunhas informaram que a vítima foi atingida quando estava no acostamento. Ainda de acordo com eles, aparentemente o motorista não estava embriagado e parou para prestar o atendimento. A mulher foi encaminhada ao pronto-socorro de Alumínio. Em Sorocaba, uma idosa de 74 anos também foi atropelada na tarde de hoje, no Jardim Parada do Alto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade. E a gente começa, ou melhor, um dia de fúria. O paciente da Santa Casa de Sorocaba teve um dia exatamente de fúria neste fim de semana, depois de saber que o filho, sem atendimento médico, pelo convênio, aliás, ameaçou funcionários e quebrou objetos do local. Veja a reportagem. De acordo com a entidade, o homem levou o filho no pronto atendimento e foi avisado que deveria ir para uma clínica conveniada ou uma unidade pré-hospitalar. Revoltado, ele xingou funcionários, quebrou materiais da recepção com extintor e ainda jogou uma cadeira na parede. A criança foi então atendida por um pediatra do plantão do pronto-socorro municipal. Ele passou por exame de raio-x, foi medicado e liberado. Por meio de nota, a direção da Santa Casa diz que lamenta o acontecido. Afirma ainda que a entidade passa por problemas financeiros. Por isso, desde a última quinta-feira, os médicos do convênio paralisaram o atendimento. Apesar disso, o setor de emergência continua em funcionamento. Olha só que história emocionante. Hoje, os bombeiros de Sorocaba ajudaram uma mãe a salvar o filho de apenas 10 dias e por telefone. Segundo eles, a mulher ligou para 193 desesperada porque o bebê tinha engasgado com o leite e ele estava inconsciente. Eles orientaram a mulher e o bebê, felizmente, voltou a respirar. Para quem pensa em comprar um carro zero, 2014 começou com diferença nos preços por conta do aumento do IPI divulgado pelo governo federal. Algumas concessionárias da região ainda seguram os preços para não perder as vendas e muito menos os clientes.
Laércio veio com a família para pesquisar o preço de um carro. Está na dúvida se o aumento do IPI já vai pesar na compra de um 0 quilômetro. A gente está vendo como eles vão manter, como é que vai ser. Eu vou estar conversando agora com o vendedor aí, ver como é que dá para negociar. Se aumentar um pouquinho fica mais complicado. Fica mais complicado, mas a gente tem que se encaixar, né? Tem que dar um jeito. O imposto sobre produto industrializado subiu já no primeiro dia do ano. Na prática, é a montadora que banca o IPI, só que ela repassa o valor para a concessionária, que, por sua vez, acaba cobrando do consumidor final. Eduardo vai pagar um pouco mais porque prefere comprar um carro zero para a empresa dele em Campo Limpo Paulista. Infelizmente, está aí o IPI aumentando novamente, né? Mas ainda assim, pela manutenção do carro, a gente utiliza o carro em torno de 50 mil quilômetros por ano. Então a gente acaba ganhando com manutenção no veículo. O governo usou a redução do imposto como uma forma de impedir demissões na indústria e de incentivar o consumo. Agora, a taxa volta ao valor antigo de maneira gradual. Haverá um novo reajuste no dia 1º de julho. Vai funcionar assim. Para os carros 1.0 Flex, os movidos a álcool ou a gasolina, a alíquota que era de 2% subiu para 3% e no segundo semestre irá para 7%. No caso dos veículos com potência entre 1.4 e 2.0 Flex, a taxa foi de 7% para 9% e subirá em julho para 11%. Já o IPI de veículos com a mesma cilindrada abastecidos só por gasolina, o valor que era de 8% foi para 10% e subirá para 13%. Para os utilitários de carga, o IPI de 2% passa para 3%. As lojas de carro tentam vender agora os carros que ainda têm o IPI reduzido. Nesta concessionária, o movimento tem sido grande. Mesmo com o futuro aumento nos preços, o proprietário da rede de lojas acredita que as vendas de carro zero devem se manter por conta do otimismo do consumidor. Tanto para o concessionário quanto para o cliente, eu acho que a diferença é muito pequena. 1% no valor de um carro hoje, em médio, de 30 mil reais, entre 30 e 40, é de 300 reais, 400 reais no valor do carro. Isso aí muitas vezes é absorvido pelo próprio concessionário ou pela própria montadora. Mas este economista não está tão otimista. Ele acredita que as vendas devem cair, não só pelo IPI. O consumidor já está meio endividado de uma maneira geral. Esses fatores são mais inibidores do que o próprio aumento do IPI. Mas o aumento do IPI também é um fator inibidor. Ele explica que a melhor opção de compra por conta do preço e do IPI é adquirir o usado, e não necessariamente de 2013. Um carro muito novo hoje não é grande vantagem. Ele aumenta seguros, ele aumenta impostos de uma maneira geral, as revisões, etc. e tal. Um carro de meia idade talvez seja o ideal para quem não quer ter muito gasto com isso. O clima continua abafado e pode chover amanhã no fim da tarde em toda a região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Mesma previsão para Votorantim. Porto Feliz registra a mínima de 21 graus. Capela do Alto tem mínima de 19 e a máxima não passa dos 31 graus. Um cachorro, um pastor belga, foi resgatado no fim de semana pela GM de Sorocaba. O animal estava abandonado em uma residência da Vila Barão. Ele foi encontrado sem água e sem comida. A guarda foi chamada depois de denúncia de vizinhos. Agora, o cão deve ficar sob os cuidados das zoonoses. A polícia deve investigar os responsáveis pelo animal e eles podem responder criminalmente. 6 de janeiro, hoje é comemorado o Dia de Reis. Segundo a tradição cristã, é o dia em que os 3 reis magos presentearam Jesus com incenso, mirra e ouro. Um grupo de Sorocaba se esforça para manter a tradição musical desta tradição. Neste fim de semana, eles estiveram em 2 cidades. Na casa do José são feitos os últimos preparos, hora de afinar os instrumentos e ajeitar as fantasias. Antes de sair, eles fazem uma oração. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O grupo formado por 13 pessoas percorre essa rua no bairro Júlio de Mesquita, em Sorocaba, tocando músicas de folia. Há mais de 20 anos participando de Folia de Reis, José faz as vezes do embaixador. Ele quem lidera o grupo e inicia as canções e orações. Uma emoção muito grande, representa meu nascimento, menino Jesus, né? E então, eu acho que isso já veio
dos avós. Entre os integrantes tem também os mestres no violão e os palhaços, com bastante energia para alegrar quem assiste. Com muita disposição aos 75 anos, Dona Onélia vestiu a roupa do personagem pela primeira vez. Muita alegria, muita disposição e gosto também. Seguindo a tradição, eles vão de casa em casa. A Aparecida os acolheu com alegria. A dona de casa recebeu a bandeira dos 3 reis e ganhou uma apresentação. Fico muito emocionada porque toda a vida eu participei, né? Sempre cresci vendo Folia de Reis, acompanhando lá no Paraná. E eu sempre que eu posso, eu abro as portas para eles. Encerrada a primeira parte em Sorocaba, eles embarcaram em um ônibus da prefeitura de Mairinque. É que o espetáculo vai continuar em outra cidade. Já no centro de Mairinque, mais música, até pararem na frente da casa de Osley, o pai, e Osley José, filho. Os moradores da região fizeram questão de acompanhar e registrar o momento. Eu acho muito bonito isso daí, porque eu gosto da Folia de Reis, né? Eu acho bacana isso. Eles continuaram essa tradição mesmo da festa de Santo Reis. A escolha da casa foi especial. 6 de janeiro, dia de Reis, também é a data na tradição católica para desmontar a decoração natalina. E a família que mora aqui todos os anos prepara um presépio caprichado. Os integrantes da folia entraram de joelhos na sala em que o cenário foi montado e lá se apresentaram, para a alegria do Osley, que pela primeira vez teve a honra de receber a bandeira dos reis em casa. Uma bênção para minha casa e para minha família, que nós nunca tivemos esse privilégio de receber uma gente tão amável, tão disposta a enfrentar a estrada, tudo, para chegar nessa humilde casa. Como são 4.000 peças, neste dia 6, Osley só vai tirar o menino Jesus do presépio. Ele vai desmontar essa verdadeira cidade em miniatura dia 11 de janeiro. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, que é o 15 32 38 88 04. O Noticidade termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. E amanhã, logo cedinho, às 7 da manhã, você confere o Noticidade Manhã com o Nolan Robertos. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso!